Bom dia, pessoal. Seguindo os pedidos de muitos alunos, estamos aqui para fazer uma pré-prova URGS. Vamos deixar gravados para vocês um pré-prova 1 e 2, que vocês assistem quando puderem, tá? Antes da URGS, tá? E de preferência assistam um, tá? Dê uma revisada, e assistam o 2 e depois dê uma revisada. Então a visão é dos últimos toques, tá, gente? E como é a primeira vez que a gente faz realmente, depois de 23 anos dando aula, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então depende de vocês, tá, gente? Dar uma revisada em casa e virem ao plantão essa semana e semana que vem antes da URGS, tá, gente? Para a gente poder, então, tirar as últimas dúvidas. Então nós começamos exatamente, tá, gente? Com a Antiguidade Oriental, que não tem caído nos últimos 2 anos da URGS. Na Antiguidade Oriental, gente, só lembrar do modo de produção asiático, baseado na servidão coletiva, porque existem escravos, mas a maioria dos trabalhadores são servos. Lembrar também das monarquias teocráticas. No Egito, tá, pessoal, despotismo oriental, o faraó é considerado um deus. Já nos outros povos da antiguidade, são representantes dos deuses. Lembrar sempre do politeísmo antropomórfico do Egito, onde ele é realmente, gente, tá, um grande panteão de deuses, certo, gente? E onde o Deus, tá, é em forma, cabeça de animal, corpo de homem. Nos outros povos da antiguidade oriental, lembrar que todos são politeístas, mas não antropomórficos. Lembrar, gente, tá, da Mesopotâmica com a escrita, tá, na Mesopotâmia, cuneiforme, com a epopeia de Gilgamesh e o poema da criação, que depois os hebreus pegaram e copiaram para criar a Gênese. Lembrar sempre, gente, do Código de Hammurabi, com exclusão e preconceito social. Por quê? Lembrem sempre que isonomia, igualdade política, só tens aonde, gente, na Grécia. Antes disso, nós não temos. Então, uma exclusão. Ricos são tratados de uma forma, pobres de outra. Livres de uma forma, servos de outras. E, gente, lembrar, escravos de outra é bem pior. Lembrar, gente, dos fenícios, com o comércio marítimo. E os fenícios desenvolveram o alfabeto fonético, que é o maior legado que temos da Antiguidade Oriental. O alfabeto fonético, lembra, gente, para facilitar o comércio, porque eram os grandes comerciantes marítimos da Antiguidade. E lembrar também dos hebreus, que nos deixaram como grande herança o monoteísmo. Nós temos o Velho Testamento, lembra, gente? O Velho Testamento é a história dos hebreus, e eles não aceitam o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a ideia do cristianismo. E o cristianismo é a história de Jesus, Novo Testamento. Então eles não aceitam Jesus como o quê? Messias. Logo, nós conhecemos através do que? Do Velho Testamento. Lembrar, gente, tá? Da questão do monoteísmo, lembrar da questão, gente, da ética e da moral, que é a questão mais importante, né? Que os hebreus nos deixaram como herança. Então, nós temos, gente, tá? O êxodo, a fuga do Egito para a Palestina, o cisma, lembra disso em aula, gente? Que é a divisão das tribos de Israel e Judá após a morte de Salomão. E lembramos também, gente, tá? Da diáspora, que é a dispersão do povo hebreu pelo mundo. E terminou em 1947, 48, com a criação do Estado de Israel e da Palestina, certo, gente? Em teoria, pela ONU. E lembrar dos persas, onde o grande, né, é um povo benevolente, um povo que cobrava impostos, mas respeitava a justiça de outros povos, respeitava a cultura. E o grande imperador, gente, Dario I, que destacou-se na criação das satrapias, certo? Para melhor administrar o seu império, e também nas guerras médicas contra os gregos, onde ele perde a Batalha de Maratona, Xerxes, lembra, gente? Xixilento vence Termópilas, mas perde em Plateia e Salamina. Então esse é o primeiro ponto. Mas normalmente, nos últimos 2 anos, a URGS tem começado, lembram, gente, da Antiguidade Ocidental. Então, em casa, peguem o livro de vocês, né, gente, de revisão, e lembrar da Grécia, ela nos deixou como herança a filosofia, o humanismo, racionalismo e democracia. As bases da democracia, gente, certo? Desenvolvida em algumas cidades-estados como Atenas, é a base da democracia atual. Lembrar, gente, tá? Do período pré-homérico, do período homérico ou gentílico. Mas a grande questão da URGS normalmente é o período arcaico, onde nós temos a formação da polis para valer, a concretização da polis. E a polis, que é a Acrópole, o lugar mais alto onde tem água, era um local de administração e cultos religiosos. Não é um lugar, gente, de produção agrícola, que é no meio do rural, mas sim de administração e cultos religiosos.
E lembrar, gente, para a URGS, que existem 2 modelos clássicos, tá, gente, de administração nas cidades-estados. A primeira, gente, é a oligarquia, governo de poucos, que é a característica de Esparta, e democracia, tá, a característica de Atenas. Então vamos lembrar, gente, da Esparta, que ficava na Lacônia, e tinha uma sociedade dividida em esparciatas, que eram cidadãos, periecos, escravos e ilotas, tá, que são chamados, então, os escravos. Ilotes, povos dominados na Messênia. Lembrar que é uma sociedade militarista, xenófoba e lacônica, com uma economia fechada baseada na agricultura. Teoricamente, quem criou a estrutura, tá, de Esparta, baseada na gerúsia, que é um órgão formado por 22 velhos, anciões, mais 2 reis, foi um cara chamado Licurgo, que teoricamente é um mito, né? E ele teria dado uma estrutura, então, e Esparta teria criado a Liga de Peloponeso, para evitar qualquer transformação, tá, pessoal, nas oligarquias, porque Esparta é uma sociedade parada no tempo. Ela evoluiu de monarquia, que era basileu, né, para a oligarquia, e jamais evoluiu de uma oligarquia. Então as sociedades, as cidades baseadas na agricultura, conservadoras e oligárquicas se uniram na Liga do Peloponeso. Já Atenas, que normalmente é a questão da URGS, ficava na Ática e era baseada no comércio marítimo. E era baseada em cidadão, que são filhos de homem, né, adultos, filhos de pai e mãe ateniense, metecos, estrangeiros que nunca votaram, e escravos, que também nunca votaram. Então, cidadão, os grupos, né? Depois vem metecos e depois escravos. E as mulheres eram outras excluídas da política. Lembrar, gente, que Atenas evoluiu de uma, lembra? Monarquia, basileu, para uma oligarquia, depois para uma plutocracia, tirania e democracia. Lembrar de Drácon, criou leis, lembra, gente, severas, Solon, suaves. E Solon criou leis que criaram a plutocracia, governo dos ricos, demiurgos e, certo, eupátridas. Já depois veio o período da tirania, que tirania, o grande tirano foi Pisístro, que fez amplas reformas, mas acabou sendo, tá, gente, caindo, e a Hípias e Hiparcos, né, que ocuparam seu lugar, seus filhos, foram ruins. O Pisístro foi um grande reformador, certo? Normalmente ligado aos demiurgos, a tirania ligada aos demiurgos, mas Hípias e Hiparcos foram ruins, foram muito autoritários e foram depostos por uma grande revolta feita por Clístenes. O Clístenes acabou com a tirania, criou, lembra, gente, o ostracismo, que é o exílio por 10 anos de toda pessoa cidadã considerado perigoso, e colocou em prática as estruturas criadas por Solon, o grande sábio de Atenas. E aí, então, gente, veio exatamente o que? A democracia escravista, com a exclusão de mulheres, escravos e metecos, que jamais, gente, vão votar. Nem depois, no auge, com Péricles. Aí vem a participação exclusiva para quem? Para os cidadãos. Cidadão é filho de pai e mãe ateniense. E aí o grande segredo, gente. Então pode ser Eupátrida, Demiurgo, Gorgói ou Teta, mas tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Não é mais terra, oligarquia, riqueza, plutocracia. Agora é por nascimento. Por isso que é considerada o berço da democracia. E lembra que o principal órgão é a eclésia, onde os cidadãos votavam levantando o braço. Lembrar também que existia, gente, tá? O Elieu existia na época, tá, gente? A eclésia, a assembleia. Então esse é um grande ponto. A eclésia, a assembleia do povo, onde eles votavam diretamente, levantando os braços. Logo, é uma democracia muito mais direta. Mas é escravista, porque mulheres, metecos, né, estrangeiros e escravos jamais vão votar. Então, gente, lembrar da Bulê, que era a assembleia, certo? Cidadãos, 500 cidadãos, certo? Assembleia dos 500 que votavam as leis e limitava a eclésia. Lembrar, tá, pessoal, do Elieu, o tribunal dos 6.000 cidadãos, que votavam a questão da justiça, que julgavam. E lembrar que o período auge é o clássico, onde vem o período de maior desenvolvimento da polis e denominado século de Péricles, ou século de ouro em Atenas. Por que Péricles? Porque ele criou a mistoforia e ele pagou para pobres, tá, cidadãos, que são gorgóis e tetas, irem votar na Assembleia. Isso aumentou e cerca de 43 mil cidadãos passaram a votar. Lembrem, pessoal, que é o período das guerras greco-pérsicas, vencida pelos gregos.
Aí nós tivemos o fortalecimento de Atenas. Aí vem as guerras pelas hegemonias. Com Atenas, Liga de Delos, Esparta, Liga do Peloponeso e a Guerra do Peloponeso, vencida por Esparta. Lembrar que depois veio Tebas com a Liga da Beócia. E essas guerras enfraqueceram Atenas. O que levou, enfraquecendo Esparta, Tebas, as cidades-estados. O que levou à invasão dos macedônicos de Filipe II. E o último período, então, que é o período helenístico. E esse período helenístico é a fusão da cultura grega e a cultura, então, gente, o quê? Persa, ocidental e oriental. E aí eu quero que tu dê uma revisadinha, tanto na cultura grega, como, gente, nos impérios helenísticos, principalmente a dinastia ptolomaica, que dominou o Egito e transformou Alexandria na grande cidade cultural da época, com o farol de Alexandria, com a biblioteca de Alexandria. Então essa é a grande dica, período clássico. E depois nós vamos então para Roma, pessoal. E em Roma nós teremos como grande herança o senso prático e utilitário. Temos, gente, o direito romano, tanto público como privado, hoje é o direito. Temos a rede de transportes, copiada dos persas, a língua latina, que é a nossa língua portuguesa, a arquitetura com o arco etrusco que eles copiaram, e o catolicismo, porque eles são politeístas, mas com Edito de Tessalônica, no final eles viraram monoteístas. Então lembrar, gente, monarquia, dominados pelos etruscos, república, expansão, auge, alto império, decadência, dominato. Sempre, gente, na monarquia, a destruição dos gêneros leva à formação de patrícios, plebeus, clientes e escravos. Só lembra, gente, que no início, classe dominante patrícios e plebeu, maior classe. Pequeno número de clientes escravos, porque Roma ainda não se expandiu, foi dominada pelos etruscos. O período republicano é o mais importante, onde nós temos, então, o período das lutas sociais, as leis para os plebeus, com a lei Licínia Sextia, lei Canuleia, que permite casamento entre patrícios e plebeus, porque os homens novos, plebeus enriquecidos, estavam em evolução. Lembrar, gente, tá? Que é o período da expansão territorial republicana, que Roma, asterisco aí, vence Cartago nas guerras púnicas, e aí conquista o Mare Nostrum. Lembra, gente? E aí vem as grandes transformações, que vai o primeiro grande ponto para a prova da URGS. Primeira grande transformação, aumento do número de escravos devido à guerra, guerras expansionistas. Então lembra isso, gente? Aumenta escravo, riqueza, dinheiro, o Estado fica poderoso, certo? O fluxo de dinheiro aumenta e aí é um período de expansão. Mas lembra o aumento da grande propriedade escravista que leva à falência da pequena propriedade. Falência, não extinção. Também o êxodo rural, porque aí decai a pequena propriedade e os plebeus viram clientes dos patrícios, né, ou viram proletários. E para evitar revoltas, então eles são submetidos à política do pão e circo. Lembra que ela cresce depois, mas já nesse período existe para evitar a revolta do povo. E a grande formação dos homens novos, equites, cavaleiros, equestres. E os homens novos, lembra, gente, eles normalmente estão em ascensão, são os emergentes atuais. E os homens novos entram em conflito com quem? Com a nobreza senatorial. E a nova nobreza, o quê? Nobilita. E a luta, panobodega, luta de classes, entre nobreza senatorial, que estava em cima, e a nobreza nobilita, homens novos em ascensão, leva à guerra civil. Então, na guerra civil, são as ditaduras de Mário e Silas. Lembra? Qual tem o nome de pobre? Mário, né, gente? Então, ele fez reformas e criou muito salário no exército para quem? Para os plebeus. Aí, derrubado por Silas, é o período da revolta de Espartacos, que querem 150 mil escravos, não acabar com a escravidão, mas fugirem, voltarem para suas casas. Foi destruído pelo grande general Crasso. É o período da formação dos triunviratos. Do primeiro triunvirato sai Júlio César, mas quando ele quis ter uma monarquia teocrática, despotismo oriental, virar o imperator, um deus, como Cleópatra, sua amante, ele foi morto pelo Senado. É aí que surge o segundo triunvirato e a disputa entre Marco Antônio e Otávio. Aí Otávio destrói Marco Antônio na Batalha Naval de Ácio e aí começa o Império. E, gente, o Império é simples porque o maior imperador é ele, Otávio Augusto.
Foi ele que criou a Pax Romana, em que Otávio estabeleceu o domínio em troca de impostos aos povos conquistados, estabeleceu a língua do latim como língua oficial, estabeleceu a unificação dos impostos. Foi o período áureo de entrada de afluxo, entrada de quê? Riquezas. Então o fluxo é muito grande. É o século de Augusto, com o desenvolvimento das artes, literatura, arquitetura, da oratório com Cícero. Mas Otávio Augusto, que foi um período que fez um acordo entre nobreza senatorial e nobreza dos equites, né, dos homens novos, lembra que o Otávio Augusto ele é sucedido pela dinastia Júlio-Claudiana, depois Flávio, Antoninos, que é o auge, e os Severos. E lembrar sempre dos Antoninos, gente, tá? Trajano é o último grande imperador conquistador, é o auge. É um período de grande, tá, crescimento. Mas logo depois vem a decadência, o Baixo Império, que é chamado Dominato. E por que ocorreu? Ocorreu por causa da anarquia militar, lembra disso? Por quê? Porque o fim das guerras de expansão, só guerra de contenção. Então ocorre a diminuição do número de escravos. Lembra? Menos escravos, menos riqueza, menos poder, e aí Roma começa a entrar em decadência. Lembrar, gente, de Diocleciano com a tetrarquia, onde ele aumenta os impostos para tentar manter o Estado. Lembra de Diocleciano também da última perseguição aos cristãos, do grande Constantino do Édito de Milão, que os cristãos apoiaram a sua ascensão ao poder, que deu liberdade de culto ao cristão. Constantino criou o colonato, que prende a pessoa à terra, e Constantino, Constantinopla, que é a capital do Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Lembrar do último grande imperador Teodósio, é de Tessalônia, que transformou na religião oficial o cristianismo, e aí começa a perseguir as religiões pagãs, as outras religiões. Lembrar que ele dividiu o império após a sua morte em Império Romano do Oriente e do Ocidente, capital Bizâncio, capital Roma, e que Roma cai em 476, pondo fim à história antiga, o início da Idade Média. Lembrar, gente, tá, que a causa da crise do terceiro século é a crise do sistema escravista, o avanço do sistema de colonato que origina a servidão, também o endividamento com o Oriente, a anarquia militar, a luta, porque o exército é o centro do poder, a luta entre os generais, também o avanço dos povos bárbaros, a decadência das cidades e o êxodo, o quê? Agora não é mais rural, é êxodo urbano. Então as cidades diminuem e a formação do feudalismo é exatamente aonde, gente? Tá? Na crise do terceiro século. Os bárbaros ajudam no feudalismo, trazendo, né, pessoal, o que? O comitatus de benefício que trazem, que vão dar início à suzerania e vassalagem, certo? E o direito consuetudinário. Mas a vila, que vira feudo, o colonato, a servidão e a própria Igreja Católica surge dentro de Roma. Certo? Primeira pausa, gurizada. Vamos continuando então, pessoal. Lembrar que a Idade Média vai de 476 até 1453. E o grande ponto, gente, é fazer aquela subdivisão entre a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, gente, sempre é a ascensão dos povos bárbaros, né, dos reinos bárbaros, com o grande Império Franco, e a ascensão do feudalismo. Baixa Idade Média, a partir das Cruzadas, decadência do feudalismo. Então lembrar, gente, das invasões bárbaras, do Império Franco, da dinastia Merovingia, onde Clovis, lembra, foi coroado imperador dos francos e fez uma união com a Igreja Católica. E a Igreja Católica tornou-se uma maior instituição da Idade Média e o Império Franco, com o apoio da Igreja Católica, o maior império. Lembrar, gente, tá, dos reis indolentes. Aí vem o grande majordomos, né, que é Carlos Martel. Nós vamos lembrar que Carlos Martel não é rei, lembra? Mas ele venceu a Batalha de Poitiers, evitando o avanço dos islâmicos. O filho dele, Pepino o Breve, torna-se então o primeiro rei dos carolíngios e deu para a Igreja Católica o patrimônio de São Pedro. Lembrar, gente, de Carlos Magno. Lembra da escola palatina, do Renascimento carolíngio. Lembra das leis capitulares, as primeiras leis da Idade Média. Lembrar também que Carlos Magno dividiu pelo direito de ban em condados, ducados e marcas, que é a origem do quê? Da fragmentação política.
E lembrar que após a sua morte, os netos dele derrubaram o filho Luís o Piedoso e aí então fizeram o Tratado de Verdun. Lembra? Um imperador. Agora 3 imperadores, ou 3 reis. Isso fragmentou o poder. E é por isso que do século XIII ao século IX, Tratado de Verdun, nós tivemos então, gente, o quê? A formação do feudalismo. O processo de, lembra? Ruralização. E só com o Tratado de Verdun é que ocorreu realmente a fragmentação, junto, concomitantemente, com a segunda invasão bárbara. Dos sarracenos, ou islâmicos, né? Dos vikings, ou escandinavos, e também dos húngaros, pelo leste. Isso levou ao medo e o fechamento da Europa. Lembrar, gente, tá? Do baixo padrão tecnológico do feudalismo. Lembrar da estagnação comercial. Existia um comércio apenas por troca. Da economia amonetária. Então, sem a utilização da moeda, que era para entesourar. A fragmentação política, pulverização. Lembrar, revisar suzerania e vassalagem. Quando eu dou a terra para o vassalo, essa posse da terra me dá o direito sobre a terra, a cobrança dos impostos, a aplicação da justiça. E isso leva à fragmentação e o domínio sobre as pessoas de lá. Então, a posse da terra, domínio, me dá a posse sobre as pessoas. Lembrar, tá, gente, da sociedade estamental hierarquizada. Certo, gente? Então, o clero reza, os nobres lutam e, gente, os servos e vilões das relações de vilania e servidão são os trabalhadores. Lembrar, gente, do domínio cultural da Igreja Católica, com o teocentrismo e o geocentrismo, monges copistas nos mosteiros que eram centros culturais, a filosofia patrística de Santo Agostinho, que prega a resignação e o homem como pecador, e também a arquitetura românica, tosca, tá? Com o arco etrusco, o simples. É um período de guerras, epidemias, decadência. Mas lembrar que a partir do século, gente, 10 e 11, nós tivemos o início da Baixa Idade Média. Quais são as causas da estabilidade? O fim das invasões bárbaras, o Sacro Império Romano Germânico e a paz de Deus, da Igreja Católica, depois a paz do príncipe, dos duques, que daí diminuição das guerras. Ocorreu um período de arroteamentos, derrubada de florestas, aumento dos plantios, das terras cultiváveis. Foi a criação, gente, do aumento da produção, com o arreio para o peitoral do animal, com as charruas. Foi um período de crescimento da produção. Logo, diminuição das epidemias, explosão demográfica, formação das cruzadas e renascimento urbano comercial. A primeira cruzada, Jerusalém. A quarta, tá? Constantinopla. Nós abrimos o comércio e aí vieram as feiras, os bancos, a burguesia e o capitalismo. Esse resuminho, pegar aquele que eu dei para vocês, só acompanha. Foi a formação, gente, da burguesia que veio dos burgos, que já existia desde a Alta Idade Média. Foi o período das corporações de ofício, que monopolizou, lembra, gente, tá? As práticas de ensino, o preço, o justo preço. Também, gente, das guildas, das ranças. Foi um período de renascimento comercial e urbano. Lembra que foi um período, gente, da formação dos Estados Nacionais. Com a Guerra de Reconquista na Península Ibérica, dinastia Borgonha e Aves em Portugal, e os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Lembrar, gente, tá, da dinastia Valois na França, que vence a Guerra dos 100 Anos. E na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra é derrotada e é um período da dinastia Plantageneta. Certo, gente? Lembrar que após o século XIII veio o século XIV e a guerra, as epidemias, a morte de 25 milhões de pessoas. Então, século X, XI, XII, XIII, desenvolvimento, urbanização, renascimento. Século XIV, peste negra. Então nós tivemos problemas climáticos, a peste negra, Guerra dos 100 Anos com a crise da nobreza, tivemos a revolta dos servos e as revoltas urbanas, a decadência do poder eclesiástico da igreja. E, na questão cultural, o surgimento das universidades, da filosofia escolástica, tá? Que ela tenta unir a fé e a razão, que é São Tomás de Aquino, e também a arquitetura gótica, a arte das catedrais. Até século XI, lembra? Arquitetura românica, tosca, pesada. Século XI em diante, gótica, a arte das catedrais, vitrais, iluminação. A Alta Idade Média, filosofia patrística. Baixa Idade Média, escolástica. Certo, gente?
Então nós vamos agora para o início da Idade Moderna. Certo que a gente não tem como numa pré-prova revisar tudo, mas as dicas vão lá, pessoal. Lembrar da Idade Moderna que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Que o capitalismo só se torna dominante, gente, quando? Com a Revolução Industrial do século XVIII. Lembrar então, gente, do renascimento cultural da cultura greco-romana na Itália, porque lá tinha a herança cultural greco-romana, porque lá tinha os mecenas, né? Os Sforza, os Visconti, tá? Florença, tá? Dos grandes mecenas. De que família, gente? Qual a família mais importante? Os Médicis, né? Então, renascimento, característica, racionalismo, que é o experimentalismo, humanismo e antropocentrismo, individualismo e hedonismo, naturalismo e heliocentrismo, que contrapõem o geocentrismo, a escrita vulgar, que foi muito importante, vernacular, que é nacional, contra a vulgata, latim, que só a igreja lia, a invenção da imprensa por Gutenberg, certo? Que levou ao aumento do número de obras, a visão micro e macro cósmica, tá? O mundo físico e metafísico, e dá uma revisadinha nos principais pensadores e escritores. Então tu pega lá Lusíadas, tá, pessoal? Tá? Pegar do Camões, pega, gente, Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha, tá? A Utopia do Moros. Então, gente, sempre as principais obras, tá? Os pré-renascentistas, com Dante, que escreveu no italiano, tá? A Divina Comédia. Então, as línguas nacionais. E lembrar, gente, da Reforma Protestante, que ocorreu com uma luta contra, gente, tá? Os erros da Igreja Católica, a tentativa de retomar o cristianismo primitivo, certo, gente? A tentativa da volta, tá? Da negação da escolástica e a volta à patrística. E, principalmente, é uma visão da burguesia que exige o lucro e a usura, proibida pela escolástica de São Tomás de Aquino. Sempre lembrar, gente, do luteranismo no Sacro Império Romano Germânico, que lança a Confissão de Augsburg, que prega a salvação pela fé e livre interpretação da Bíblia. Quando ele pega, gente, tá? Ele traduz a Bíblia para o alemão, é uma luta pela a característica da nacionalidade. A luta dos alemães pela unificação, que ocorrerá no século XIX. E é uma luta contra o Sacro Império Romano Germânico e a dinastia Augsburg. Lembrar de 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, fim do celibato e fim do culto aos santos, que é outro ponto importante. Lembrar que o luteranismo cresce muito, principalmente após a paz de Augsburg. Lembrar do calvinismo em Genebra, através da obra Instituição da Religião Cristã, a teoria da predestinação, que legitimou a usura. E como Max Weber afirma, o calvinismo é exatamente, tá, o capitalismo transformado em religião. Trabalhar, poupar, ser rico e sóbrio. Então, muitos podem se tornar o quê? Calvinistas. Basta trabalhar, poupar, ser rico e sóbrio. E a mais simples das religiões é a mais importante, que é o anglicanismo de Henrique VIII, que lança o ato de supremacia, onde o poder político manda no poder religioso. Lembra que ele tira, gente, apenas o Papa e ele mantém toda a estrutura da Igreja Católica. Então, por que ele fez isso? Tá? O ato de supremacia. Porque ele busca o divórcio, mas também as terras da igreja. E ele inicia o cercamento, vendendo terras da igreja para a burguesia. Logo, é uma reforma, sim, religiosa, anglicanismo, mas também é uma reforma, gente, política, que leva ao absolutismo. E é econômica, porque os cercamentos é a origem da Revolução Industrial. Na Idade Moderna, gente, tá? Nós tivemos, lembrar, as grandes navegações. E nas grandes navegações, a crise do século XIV, a busca de metais, terras, comércio e expansão da fé cristã, técnicas náuticas na escola de Sagres. Por isso que nós tivemos, então, exatamente onde? Tá? O início, em Portugal, por causa da escola de Sagres. Lembrar da posição geográfica favorável de Portugal e Espanha, a exigência, a necessidade de quebrar o monopólio italiano que dominava o comércio com o Oriente. Lembrar do fechamento de Constantinopla pelos turcos em 1453. E aí, ao fechar o comércio, nós buscamos rotas alternativas, rotas marítimas. Por isso, Portugal faz a circunnavegação da África e a Espanha, sem querer,
descobre a América. Lembrar que a maior causa é a centralização do poder político nas mãos dos reis. E aí eu vou lembrar de Portugal com a dinastia Borgonha, do século XII ao século XIV, primeira dinastia Borgonha, onde já era muito estável, gente. Lembrar depois com a Revolução de Aves, eu quero que revise em casa, asterisco nela, onde Portugal, com apoio do, então, Dom João Mestre de Aves, burguesia, Igreja Católica, é a raia miúda do povo, luta contra Castela e a nobreza portuguesa. Lembrar, Dom João I da dinastia de Avis inicia as grandes navegações, porque ele e o terceiro filho, Infante Dom Henrique, criam a escola de Sagres, conquistam Ceuta e Açores e fazem o ciclo oriental das navegações. Lembrar de Portugal, mas lembrar da Espanha, com a formação de Fernando e Isabel, a expulsão de judeus e mouros, por isso eles são chamados, lembra? De reis católicos. E eles apoiaram as grandes navegações, então trazendo geógrafos, cartógrafos, mas também espionando Portugal. E baseado nisso, descobrem, de novo entre aspas, sem querer a América. É um período do Tratado de Tordesilhas, certo? Que Portugal exigiu 370 léguas para o quê? Modificar a bula intercoitera, que beneficiava a Espanha. E lembrar da grande revolução comercial, com a ampliação do mercado mundial, ampliação do eixo, mudança do eixo econômico para o Atlântico. As cidades italianas entram em decadência, porque os turcos fecharam Constantinopla. É aí que Maquiavel escreve a obra O Príncipe, dizendo, contrariando aquela descentralização política que tinha, e dizendo que a Itália precisava de um príncipe, que é, pessoal, exatamente quem? Os Médicis. Mas o príncipe surgirá 300 anos depois, somente na unificação em 1870. Lembrar, gente, da formação do antigo sistema colonial, com o domínio do europocentrismo da Europa, que vai até a Segunda Guerra Mundial. Então a Europa domina culturalmente e descobre a América e também é caminho para as Índias. Formação do mercantilismo, gente, asterisco aí. Qual é a palavra que não existe de cara em mercantilismo? Vamos lá? Falem aí. Podem falar, gente, não tenham vergonha. Eu sei que vocês estão falando em casa, que é a palavra que não existe é liberdade. Porque nós tivemos o capitalismo comercial, o mercantilismo, baseado no monopólio comercial. Característica: acúmulo dos metais preciosos, produção de manufaturas na metrópole, balança comercial favorável, protecionismo, pacto colonial, monopólio. A colônia é totalmente submetida à metrópole. Então, antigo sistema colonial, submissão à metrópole, exclusivo colonial nas mãos dos reis. Quem é que intervém na economia? O Estado. Se o Estado intervém na economia, o Estado vira absolutista. E é por isso, gente, que forma-se o que nós chamamos de antigo sistema colonial. O antigo sistema colonial e o antigo regime, lembra? Antigo regime é a estrutura política, econômica e social e cultural de transição do feudalismo para o capitalismo, baseado na Idade Moderna, que tem como característica o absolutismo, o mercantilismo, a opressão do Estado, a teoria da origem divina dos reis, a sociedade estamental, os privilégios do clero e da nobreza. Lembra que a sociedade é nobres e não nobres, porque ainda é por nascimento, como no feudalismo. Lembra, gente, da isenção dos impostos para o primeiro estado, o segundo estado, clero e nobreza. Eles ocupam os cargos públicos e eles recebem pensões do Estado. Então eles são o quê? Parasitários. Lembra? Então, algumas características. A dinastia Avis, e Bragança em Portugal. A dinastia Habsburgo, na Espanha, derrotada na Guerra dos 30 Anos. Eu quero que tu reveja a Guerra dos 30 Anos, que derrubou, enfraqueceu a dinastia Habsburgo na Espanha e no Sacro Império Romano Germânico. Lembrar da dinastia Valois, francesa, mas a grande dinastia dos Bourbons, Luís XIV, certo? E a dinastia Tudor e Stuart na Inglaterra. Lembrar que o auge é a Tudor, com Elizabeth, mas na Stuart ocorrem as duas primeiras revoluções burguesas na história, que nós chamamos de revoluções, certo? Burguesas, as revoluções do século XVII. Veja, as revoluções inglesas do século XVII são política, puritana e gloriosa. A revolução industrial é século XVIII. Então lembrar, gente, tá? Revolução puritana, certo? Característica dela: exército do parlamento, tá? Os cabeças redondas contra o exército do rei e da nobreza. É a proclamação da república. O único período republicano da Inglaterra é durante a ditadura de Oliver Cromwell. E ele
tá? Lançou os Atos de Navegação, que cria o mercantilismo comercial, porque ele criou o monopólio e excluiu a Holanda e os outros países do comércio com as colônias inglesas. Lembra que ele virou um ditador e ele acabou então, gente, tá? Prendendo e executando niveladores e escavadores, que eram radicais, que queriam transformações sociais. Lembra que depois voltou os Stuart, mas Jaime II, tá? É derrubado pela Revolução Gloriosa de 1889. Lembra que aqui não tem classes populares. É uma revolta elitista de Tory, nobres anglicanos, contra o Whig, burguesia puritana. Esqueça o contra. De Tory, nobres anglicanos, mais o Whig, burguesia o que é? Puritana. Então, anglicanos e puritanos, Tory e Whig se unem. Exilam o rei e criam um ato de tolerância religiosa, que dá estabilidade. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Bill of Rights, que é, sim, a gênese dos direitos humanos, baseado no grande teórico. Qual é o grande teórico iluminista? Primeiro grande teórico? Quem? John Locke. John Locke lança, né, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, onde a base do iluminismo é exatamente isso, que todos são iguais, todos têm direitos naturais. O direito à rebelião, à revolução, o direito à propriedade, o direito à felicidade, a busca da felicidade e a vida. Isso é a base da era das revoluções burguesas. E aí nós criamos uma monarquia constitucional ou parlamentar. Lembra? O chefe de governo é o primeiro-ministro. O rei reina, mas não governa. Ele é chefe de Estado. Então assim iniciamos a era das revoluções burguesas. E mais aquela pausa para nós então. Seguindo a nossa revisão, vamos para a Era das Revoluções Burguesas, baseada no Iluminismo. Lembra do século XVIII, século das luzes? Então tu vai revisar e ler comigo, que é um movimento intelectual que pregava a destruição de todos os entraves que impediam a ascensão da burguesia. Ou seja, queria destruir o antigo regime. Então, relembrando, gente, o antigo regime é baseado no absolutismo, no mercantilismo, na opressão do Estado, na teoria da origem divina, na influência da Igreja Católica na política e os privilégios do clero e da nobreza, primeiro e segundo Estado, na Revolução Francesa. Então, a sociedade eram nobres e não nobres. O iluminismo é um movimento intelectual burguês que prega a liberdade política, a criação de repúblicas ou monarquias constitucionais. Prega a liberdade econômica, o liberalismo, de Adam Smith, a liberdade de pensamento, o racionalismo e também é anticlerical, contra a influência da Igreja Católica. Lembrar que o grande tchan é a igualdade jurídica. O que é a igualdade jurídica? A igualdade nas leis. Assim nós tiramos o poder do clero e da nobreza e todos são iguais perante a lei. Então pregamos o fim da escravidão e da servidão, porque juntos está ocorrendo a Revolução Industrial e eles querem o quê? Tá? Mercados consumidores e o fim dos privilégios e dos direitos feudais. Então é o momento da destruição do feudalismo. É o momento, gente, da ascensão do quê? Exatamente do quê? Da burguesia, tá? E do liberalismo. É o momento que nós tivemos, gente, tá? Eu quero que tu revise principalmente John Locke com o segundo Tratado do Governo Civil. Lembrar, gente, tá? Principalmente, gente, também de Montesquieu, com o Espírito das Leis. Lembrar, gente, de Voltaire, com Cartas Filosofais. Lembrar, gente, tá? De Rousseau, com Contrato Social. Onde ele bota a visão do quê? Da república e que o poder emana do povo. Que ele é o único verdadeiro popular entre os grandes iluministas. Lembrar, gente, do quê? Da primeira Revolução Industrial, que é a grande Revolução Burguesa, caracterizada pela maquinofatura, a máquina a vapor e o tear mecânico, a substituição da ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica, da energia física pela mecânica, que ocorreu na Inglaterra, por ter estabilidade política com a Revolução Gloriosa, ter dinheiro que veio dos atos de navegação da Revolução Puritana, certo? A era do carvão e do ferro. E lembrar, gente, da formação do liberalismo econômico. A primeira escola, fisiocracia, governo da natureza, certo? Com François Cosnet, deixe fazer, deixe produzir, que o mundo caminha com as próprias pernas. Então eles pregam a propriedade privada, a não interferência do Estado na economia. Só que os fisiocratas erram, porque eles defendem a agricultura como, principalmente o quê? Principal economia.
Já lembrar dos liberais clássicos, o grande Adam Smith na obra Riqueza das Nações, de 1776. Lembrar da defesa do liberalismo e a livre concorrência, da propriedade privada. Lembrar do trabalho como fonte de riqueza, ele é o teórico da Revolução Industrial. E lembrar da divisão do trabalho dentro da indústria. Lembrar também de David Ricardo e Thomas Malthus, outros teóricos liberais. E nesse período, as consequências da Revolução Industrial, com a revolução dos transportes, máquina a vapor, tá? Locomotiva a vapor, barco a vapor, consolidação do domínio da burguesia, o capitalismo industrial do século XVIII e XIX, revisar a nossa folha dos capitalismos, gente. E lembrar, gente, da formação do proletariado em condições de vida miseráveis. Lembrar sempre dos movimentos trabalhistas. Esqueceu do ludismo, movimento de quebra de máquina. Dos trade unions, que é os sindicatos assistencialistas. Lembrar do movimento cartistas, primeiro grande movimento, gente. Lembra, gente? Nesse período, de 1830 a 38, que exigia voto universal e direto. E eleições anuais e salário para o legislativo. Certo? Então vamos lembrar disso, que é extremamente importante. Então, dentro da Revolução Industrial, tá, gente? A primeira grande revolução e o capitalismo industrial ou liberal de Adam Smith. Vamos lembrar, gente, da era das revoluções burguesas e das causas da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que foi a Revolução Industrial com o aumento do monopólio por parte da Inglaterra. E a Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, onde a Inglaterra venceu e aí substituiu a França como grande potência mundial. Para aí um pouquinho, rever, tá, gente? A Guerra dos 7 Anos também, que teve reflexos no Oriente e também na América do Norte. Só que a Inglaterra vence, mas cria a lei do açúcar, lei do selo, Homestead Action, não, esqueçam o Homestead Action. Então, a lei do selo, a lei, tá, pessoal, do açúcar, lembrar, né, das grandes leis que aumentou os impostos dentro dos Estados Unidos, as 13 colônias inglesas. E é por isso, tá, que nós tivemos o primeiro e o segundo congresso da Filadélfia e o início da guerra de independência, onde os colônios americanos, as 13 colônias, tiveram apoio de Holanda, de França, certo, gente? E então, com o apoio de Espanha, França, Holanda, tu vai se lembrar então que aí, gente, tá, os Estados Unidos transformam-se nos Estados Unidos da América. E como grandes consequências nós tivemos a influência na independência da América Latina. Todos os países viraram repúblicas, exceto o Brasil. Lembrar, gente, da Constituição de 1787, baseadas nas ideias iluministas. Estados Unidos vira uma república presidencialista, com 3 poderes e o federalismo. Mas lembrar que o voto ainda era censitário, com a exclusão das mulheres, negros e índios. E lembra da manutenção da escravidão. O fim da escravidão ocorre na Guerra de Secessão. Vamos lembrar das causas da Revolução Francesa. A estamental. Primeiro Estado, clero. Segundo Estado, nobres. Eram os privilégios. E lembrar, gente, do terceiro Estado, que é o povo. 95% a 97% da população. Vamos lembrar da burguesia, sans-culottes operários e camponeses submetidos ainda à servidão. Lembrar, gente, dos grandes partidos de direita, girondinos, esquerda, jacobinos, e ao centro, pântano. E fazer em casa, gente, aquela nossa revisão. As 3 fases: Assembleia, Convenção e Diretório. Assembleia, girondinos, Convenção, jacobinos, diretórios, girondinos. Lembrar, dar uma revisadinha no que aconteceu, principalmente na Convenção Jacobina, com voto universal. E lembrar, gente, tá? A causa do absolutismo. O Luís XVI e Maria Antonieta, Madame de Éfese. Lembrar da crise agrícola, industrial e financeira, certo? E a Revolução Francesa é ciúmes, lembra? Da Inglaterra, porque queriam uma monarquia constitucional e o desenvolvimento industrial. Lembrar, gente, das consequências. Fim do absolutismo, dos direitos feudais. Consolidação do capitalismo liberal. Vitória final dos girondinos com golpe de 18 bilionário. Porque Napoleão representava a alta burguesia. Manutenção da reforma agrária. Exclusão política das camadas populares. Porque o voto universal só tem no período da Convenção Jacobina.
E a influência nas grandes revoluções, gente, mundiais, que é outro grande ponto. A Revolução Francesa, daquela revisadinha, gente, nos partidos e nas 3 fases. Lembrar que ela é seguida de 16 anos de era napoleônica. Napoleão, lembra? Consulado, estabilidade, império, expansão e 100 dias. Lembra disso? Do império, o golpe 18 Brumário para desenvolver a indústria e dar estabilidade. O Código Civil Napoleônico que modernizou a França. Durante o império, gente, o expansionismo. Revisar o bloqueio continental para destruir a economia inglesa. Deu errado porque ele teve que invadir Portugal. E a família real veio para o Brasil, a fuga da família real. Aí lembra também, a Inglaterra trouxe porque queria mercado dos consumidores. Ele aproveita e invade a Espanha. Aí a Espanha enfraquece e aí ocorre a independência da América Latina. Lembrar, gente, que a decadência do Império, olha lá, tem relação com a invasão da Rússia, que furou o bloqueio continental. E aí Kutuzov, o grande marechal, cria a tática da terra arrasada. Napoleão é derrotado na Rússia, perde em Leipzig e vai para a ilha de Elba, onde ele foge, volta para os 100 dias, mas é derrotado em Waterloo e morre em Santa Helena. Então, lembrar das consequências da era napoleônica, a expansão do liberalismo, a queda do antigo regime, a modernização da Europa, a independência da América Latina, fortalecimento dos sentimentos nacionalistas por toda a Europa, as burguesias queriam o nacionalismo junto do liberalismo, e também a morte de milhões de pessoas, tudo por mercados consumidores. Lembrar que após a era napoleônica, nós tivemos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, característica, restauração do absolutismo pelo príncipe Metternich, certo? A restauração do equilíbrio europeu, a tentativa da volta da paz de Westfália, que é o tratado pós-Guerra dos 30 anos, e que, Shakiro, lembra, tinha destruído tudo. Restaurar as fronteiras pelo princípio da legitimidade. Lembrar do fortalecimento da Inglaterra e da Áustria. Lembrar da formação de novos países. E o erro, que deu errado, foi a recolonização da América. Porque a Inglaterra, lembra? Inglaterra, França, Áustria, Prússia e Rússia. A Inglaterra não apoiou a recolonização da América porque queria mercados consumidores. E os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, lembrar da Santa Aliança, que é o exército do Congresso de Viena, que é o exército internacional conservador, que destruiu os movimentos liberais e nacionalistas. Porque liberalismo e nacionalismo é o quê? Tá? Burguês. Então, o Congresso de Viena e a Santa Aliança são nobres, são conservadores, contra o liberalismo e nacionalismo da burguesia. Então, nós seguimos, gente, o século XIX e nós vamos, então, gente, para as causas da independência da América, que ocorreu entre 1810 e 1825. Sempre, gente, a influência dos ideais iluministas liberais, mas que foram, tá, pessoal, burilados, só foram utilizados para a independência, já que não teve igualdade jurídica, não teve abolição da escravidão, nem nos Estados Unidos, nem aqui. A Revolução Americana, influência da independência dos Estados Unidos, a invasão da Península Ibérica por Napoleão, a penetração comercial inglesa, a Inglaterra apoiou a independência, a doutrina Monroe dos Estados Unidos e o papel dos cabildos, que eram as prefeituras locais, e dos criollos. Lembra? Os crioulos brancos espanhóis nascidos na América, que eram grandes latifundiários, mas que quiseram derrubar os chapetones. Chapetones eram brancos espanhóis, que eram os administradores, certo, gente? Das audiências. E as consequências da independência, que não é uma revolução a independência da América Latina. A manutenção da ordem social escravista, sem transformações estruturais, manutenção do modelo agroexportador, o livre cambismo que levou a uma industrialização tardia e a influência, a formação do caudilismo. E o caudilho, vai lembrar, gente, tá? São crioulos que viraram os coronéis no Brasil. Então, o caudilismo são chefes políticos locais que enfraqueceu o poder central. Lembrar das grandes revoluções de 1830, que enfraqueceram, tá, a restauração. E a grande revolução de 1848, a Primavera dos Povos. Por que foi tão violenta? Lembra, gente? Por causa da crise na agricultura, crise nas batatas. O que levou à morte de milhões de pessoas é a crise na indústria.
Lembra que 1848 é o desabrochar do liberalismo e do nacionalismo, que é burguês, mas pela primeira vez surge o socialismo, com o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Lembrar, a primavera na Alemanha e na Itália a gente deu errado, porque a burguesia, lembra, saltou fora. A burguesia abandonou a luta e devido, gente, o quê? Às influências ou às reivindicações socialistas. Aí a burguesia abandonou a luta e as revoltas são sufocadas pela Áustria. Lembrar na primavera na França, onde foi proclamada a Segunda República, que durou de 1848 a 1851. Lembrar que logo depois veio o golpe de 18 Brumário de Luiz Bonaparte, segundo golpe de 18 Brumário. E ele dá início ao Segundo Império Francês, que dá uma revisadinha também. E o Segundo Império Francês é um período de conquista da Argélia, da Indochina, Laos, Camboja e Vietnã, mas também da política fracassada dele no México, onde ele pôs, Maximiliano, mas os mexicanos tomaram na tequila. Lembra? Botaram o sombreiro e mataram. E lembrar que aí ele é derrotado na Guerra Franco-Prussiana. A França perde Alsácia e Lorena, certo? E aí ocorre em Paris a Comuna de Paris em 1871, com assalto aos céus, como Marx chamava. E é o governo heterogêneo e popular, mas que foi destruído, gente, por Thiers, o presidente da Terceira República. Assim, nós vamos dar início à Terceira República, certo, gente? E é o grande ponto, então, que a Comuna de Paris dá uma revisadinha nas reformas que ela fez. Certo, gente? Aquela paradinha